everyone! How are you? Are you fine? Espero que vocês estejam bem, tá, alunos do quarto ano? Eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu na nossa aula online, tá certo? Na nossa aula online nós fizemos a leitura de um texto, tá? Falando sobre life cycle, que são os ciclos da vida. O texto ele falava sobre os ciclos da vida de uma borboleta. Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui qual foi o texto, tá certo? Para que vocês façam a leitura em casa, certo? A monarch butterfly has a four-stage life cycle. First, the female butterfly lays an egg on a leaf, and a caterpillar or larva grows inside it, and in 3 to 12 days the egg hatches. Next, the caterpillar is very hungry and eats all the time, even the leaf it is on. It grows very fast, but its skin doesn't, so it splits and peels away and continues to grow for 2 to 4 weeks. Then it turns into a pupa, or chrysalis, and stays there for 1 or 2 weeks. Finally, the pupa comes out of its shell, and it is now a butterfly. It rests for about 2 or 3 hours until its wings are dry and flies away to eat. They live only for about 2 to 6 weeks. But before they die, another life cycle starts with the eggs they lay. O texto também, ele traz alguns time sequencers, tá? Que eu vou mostrar para vocês quais são eles agora, tá? Pay attention. Então, gente, nós utilizamos a time sequencer para conectar ideias, eventos e dizer quando ou em qual ordem as coisas acontecem. Tá? E nós utilizamos as palavrinhas first, next, then, after that e finally, tá? Para dizer, por exemplo, o que aconteceu primeiro, segundo, terceiro, ou então o que aconteceu primeiro, depois outra ação que aconteceu, depois aconteceu outra e finalmente aconteceu outra, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. First, the female butterflies lay eggs. Observe, gente, o first é primeiro, ou seja, indica a ação que ocorre primeiro. Depois, nós temos o next. Next, the caterpillar is very hungry. Tanto o next quanto o then, eles são utilizados para falar de uma ação que acontece depois de outra. A única diferença dos dois é que o next, ele ocorre imediatamente após outra ação, no caso a primeira aqui, que é first. Já o then, ele acontece depois de outra ação, se não for imediata. Por exemplo, eu posso utilizar o next e depois utilizar o then para continuar a sequência dos fatos, né? E por último, nós temos finally. Finally, it is a butterfly. Finally, finalmente, né? Nós utilizamos para finalizar a sequência dos acontecimentos, tá? E agora, vamos à nossa tarefinha, ok? Na primeira questão da página 153, vocês irão numerar as imagens de 1 a 4 de acordo com o ciclo da vida de uma borboleta, tá certo? E na primeira questão da página 154, vocês irão completar o texto com as palavrinhas que a gente aprendeu. First, next, then e finally, ok? Depois que vocês completarem o texto, vocês irão lá para a página 119 do material de apoio, irão recortar as 4 palavrinhas e colar nos locais corretos, tá? Então, alunos, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Façam uma boa atividade, tá certo? Lembrando que eu ainda aguardo as fotos das tarefinhas de vocês, ok? Bye, bye!